Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Duas Vistas, um ponto. O quadro do Dementes Podcast, em que a gente traz duas pessoas com visões, digamos, antagônicas sobre algum tema e elas respondem perguntas que são enviadas e elas só sabem a resposta uma da outra quando o episódio vai ao ar. Esse é o primeiro episódio de 2023, esse quadro, né? É bem legal porque a gente traz pessoas comuns, né? A gente não traz nenhum especialista em nada, são as pessoas que emitem sua opinião sobre determinados temas. Às vezes o tema é fechado, às vezes o tema é aberto, né? São várias perguntas, como é o de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os 2 primeiros meses de 2023. Que aconteceu tanta coisa nesse 2023, né? Que parece que já levaram 10 anos. E o fevereiro está quase acabando, ele não acabou ainda. Então isso aí, hoje a gente contou com a participação do André e do Matheus. Eles já participaram outras vezes aqui deste e de outros quadros do Demente. Então eu espero que vocês gostem. Eu vou pedir uma coisa aqui para vocês, por favor, se puderem curtir o conteúdo, compartilhar, comentar, isso ajuda bastante aqui a gente a crescer, né? O podcast a crescer e não custa nada para você, né? Beleza, galera? Eu volto daqui a pouquinho. Inicialmente eu quero agradecer vocês dois por participarem novamente aqui desse quadro do Demente Podcast. Tá, muito obrigado mesmo. Então vamos lá. Eu, pessoalmente, penso que ninguém na vida é de todo bom, nem de todo ruim, nem faz de tudo bom, nem faz de tudo ruim. Tá? Com base nisso, e como a gente acabou de encerrar um governo agora, em dezembro, né, eu lhes pergunto, Bolsonaro deixou algum legado? Bom, Bruno, mais uma vez eu te agradeço aí também pelo convite, pela participação. Sempre é um prazer poder contribuir aqui de alguma forma. E vamos lá. Falei que dessa vez você fez algumas perguntas um pouco complicadas aí, né? Mas vou tentar responder da forma mais sincera possível. Bom, se o governo Bolsonaro deixou algum legado, deixou. Né, deixou vários legados. Legado de destruição, de negacionismo, de morte, de corrupção. Né, eu acho que tem vários legados aí que a gente pode apontar no governo Bolsonaro. Nenhum deles positivo. Né, mas temos, sem dúvida nenhuma. É um governo que então não teve nada de bom? Não, teve uma coisa boa. Ele acabou no dia 31 de dezembro. Essa para mim é a única coisa boa desse governo. E os legados são esses. Eu sei que a resposta acho que não vai agradar muita gente, mas é isso que eu penso nesse momento. É um governo que fez tudo aquilo que ele falou que não ia fazer, é um governo que praticou tudo aquilo que ele falou que ia combater, a começar pela corrupção, né, que o que nós estamos vendo e descobrindo hoje acabou com esse discurso hipócrita, né, de combate à corrupção, né, que era um governo que não tinha corrupção, né, isso já acabou faz tempo, né, o incentivo ao negacionismo, as inúmeras mortes que ocorreram, né, com a pandemia em decorrência desse próprio negacionismo, né, da anticiência, das fake news. Então, né, infelizmente, acho que não temos nada de muito positivo para falar desse governo que acabou, que felizmente acabou. Bom, eu queria agradecer aí o convite novamente. Valeu aí, é um prazer sempre. Bom, eu acredito que o maior legado do governo Bolsonaro foi a, a parte econômica, a gestão econômica, que foi eficiente dentro dos limites e das condições que acabaram acontecendo dentro do governo, aí, que foi a questão da pandemia. Eu acredito que a equipe econômica soube conduzir bem esse período complicado da nossa história, né?
reduzir os impactos e, e os problemas que isso acaba gerando dentro das classes mais simples, das classes menos favorecidas. E, enfim, eu acredito que o maior legado do governo Bolsonaro foi a gestão econômica. Independência do Banco Central, isso é uma dos primórdios aí da economia, de economias avançadas e que tem responsabilidade fiscal. Então, eu acredito que esse foi o maior legado do governo Bolsonaro. E, além disso, existe uma ascensão de lideranças no âmbito da direita, que acabou surgindo também dentro desse governo que acabou, né? Então, eu acredito que a parte econômica é a principal, mas surgiram novas lideranças de direita no país, uma coisa que não existia, né, há até pouco tempo atrás. No último dia 8 de janeiro, tivemos um ato que, para alguns, foi a expressão da liberdade, da democracia, para outros foram atos terroristas. Na verdade, tem-se que se tentou um golpe de Estado, né? Quem defende como um ato democrático diz que foram infiltrados, que foram até lá e que quebraram tudo, né? Ainda que tem gente que suscitou a possibilidade de que houve uma facilitação do governo, do atual governo, do PT, para depois se fazer de vítima, né? São várias teorias que criaram em torno disso. Mas a minha pergunta é, com o que ocorreu no dia 8 de janeiro especificamente, vocês acham que o Lula saiu mais forte ou saiu mais fraco? E o Bolsonaro saiu mais forte ou saiu mais fraco? Bom, sobre o dia 8 de janeiro, eu acho que não restam muitas dúvidas também de que aquilo não foi um ato pacífico, né, um ato civilizado, ou qualquer outro termo bonito que se queira dar para esse ato terrorista, não tem outra classificação. São atos terroristas, porque o que foi feito contra o patrimônio público não tem como... Foi uma tentativa de golpe, como você bem colocou, né, feita aí através de atos terroristas. Esse discurso de infiltrados, acho que é só mais uma fake news que já caiu por terra, né? Basta a gente analisar aí o perfil das pessoas que já foram presas e das que ainda estão sendo, as investigações que estão sendo feitas, que fica fácil de comprovar que isso é só mais uma fake news diante de uma imensidão de tantas outras que esse governo que acabou plantou na sociedade por muito tempo, né? Não há muito o que se discutir acerca disso, né? Eu acho que dispensa a gente ficar falando aqui, conjecturando, porque assim, existem fatos e contra fatos não tem muito argumento, né? Embora, né, a especialidade desse povo seja negar, né, inclusive fatos, negar a ciência, mas tá aí, os fatos estão aí. Não houve infiltrado coisa nenhuma. Foram atentados terroristas patrocinados por pessoas que queriam dar um golpe de Estado. Infelizmente, até o momento, os que foram presos são só as buchas de canhão, né? É o povo que foi lá para executar, mas ainda falta prender aí realmente os cabeças dessa situação, né? A pessoa que financiou, que colocou o dinheiro, né? Porque prender também só os peixes pequenos é fácil, né? Tá na hora de começar a punir o pessoal grande que está por trás disso, e eu espero que chegue neles logo. Quanto a quem saiu, né, o governo Lula, eu acho que saiu sim mais forte dessa situação, né, porque houve uma resposta imediata, né, não houve essa facilitação, coisa nenhuma, que também é colocada de uma forma falsa, construída em cima de narrativas falsas. Afinal de contas, assim, a facilitação que houve por parte de alguns agentes públicos, né, é importante que a gente diga que a segurança do Distrito Federal é feita, né, pela polícia do Distrito Federal. A presidência, né, a instituição não tem em si uma polícia responsável por isso. E assim, precisamos também lembrar que fazia uma semana que o governo tinha iniciado e as ações pautadas foram em cima de relatórios que foram recebidas pela equipe de segurança do governo do Distrito Federal.
né? Então, assim, se houve decisão equivocada, é porque ela foi baseada em cima de informações falsas, em cima de informações criminosas que foram passadas deliberadamente com o intuito, né, de causar confusão. E não é por menos que o governador do Distrito Federal foi afastado e que o então secretário de Segurança já está preso. Não é? Porque já se comprovou mais do que nunca a culpa desses dois, né, no meio de tudo isso. Mas, de novo, ainda tem muito mais gente que precisa ser responsabilizada. Então eu vejo que o governo Lula se saiu sim mais forte dessa situação, porque impediu que, né, com a medida que ele tomou depois, né, de não decretar a GLO, que acho que isso também foi importantíssimo, né, senão hoje o golpe teria se concretizado, né, e depois decretando a intervenção, né, que não foi bem a intervenção que a direita queria, mas houve de fato essa intervenção. Então acho que isso serviu para fortalecer um governo que tinha uma semana, né? E o governo Bolsonaro, por sua consequência, saiu menor, se é que dá para ele se tornar menor ainda do que o que ele já é, né? Que foi um governo que terminou no ostracismo, um governo que terminou, né, no apagar das luzes aí agonizante. Ele conseguiu ficar um pouco menor do que aquilo que ele já não era. Nesse sentido, a interpretação que deve se dar a esse fato especificamente é terrorismo. Eu acredito que o extremismo é a melhor classificação desse tipo de atitude, né? Então, teve a definição dos votos na urna, por mais que haja questionamentos do formato que é feita a eleição, a regra é essa. Ó, o que é necessário se compreender é que o, o Lula ganhou a eleição de forma dentro das regras que foram propostas. Se pode-se questionar as regras, pode-se questionar o formato da eleição, e aí sim se propor dentro do Congresso as mudanças que se fazem necessárias, no meu entendimento, inclusive, é preciso correções nesse sentido. Mas isso tudo dentro do plano democrático, né? Então, agora o que a gente viu no dia 8 é terrorismo. Isso, de fato, enfraquece a, a liderança do Bolsonaro, que se estava isolado lá nos Estados Unidos e não se manifestou, e, enfim, eu acredito que enfraquece o Bolsonaro e fortalece o Lula. Então, essa é a definição principal, é terrorismo, e eu acredito que o Lula sai maior nesse sentido. Bolsonaro, apesar de se declarar conservador, para mim, tá? Ele só aparenta ter incorporado isso na retórica dele, tá? Para mim, ele age como um fascista, como um reacionário. Ocorre que ele acabou se tornando um ícone da direita no Brasil. Tanto é que elegeu várias pessoas, vários governadores, vários deputados, vários senadores que seguiram essa linha, né, do bolsonarismo. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. Qual a dificuldade que a direita no Brasil tem de encontrar um líder realmente conservador? Bom, sobre essa questão, né, se Bolsonaro é conservador, eu permito-me discordar um pouquinho aqui da sua colocação, Bruno. Acho que assim, você depois, né, complementou isso, mas assim, Bolsonaro ele não é um representante da direita. Eu acho que é importante a gente classificar as coisas com o nome que elas realmente são. Bolsonaro é um representante da extrema direita, né? Bolsonaro é sim um projeto de fascista. Talvez para nossa sorte, pela própria incompetência dele, nem competência para ser fascista ele teve, né? O que acabou nos favorecendo de certa forma, né? Porque o sonho dele, sem dúvida alguma, né, era ter transformado isso daqui em sabe-se Deus lá o que, né? Mas com toda certeza não algo que nós poderíamos estar nesse momento agora, por exemplo, falando o que nós estamos falando aqui, porque a liberdade que ele tanto prega, que ele tanto diz que preza, só vale para ele, né? A liberdade da crítica contrária nunca, né? Então é importante deixar isso claro, né? Que Bolsonaro não é um representante da direita, e sim da extrema direita.
Quanto à questão da dificuldade que o Brasil tem, né, a direita brasileira tem em encontrar representantes legítimos da direita, como eu não sou cientista político, eu não sou nenhum analista político, eu me permito aqui fazer algumas colocações sem o peso de ter que me ater a grandes teorias e tudo mais. Eu estou fazendo aqui a minha colocação dentro de um certo achismo, é aquilo que eu realmente penso. Porque talvez a nossa direita ela não tenha entendido ainda o que é ser conservador. Né? Porque ser conservador está longe de ser essa papagaiada que a extrema-direita prega, né? E enfiou a goela abaixo como sendo conservador. Isso, na verdade, a gente já falou. São pessoas de extrema-direita. Eu acho que assim, uma dificuldade que a gente tem aqui é que os nossos próprios políticos de direita talvez não tenham entendido muito bem ainda o espírito da coisa. Né? Nós temos aí alguns representantes, né, que hoje são alguns expoentes, aí, como a própria Simone Tebet, talvez, que, né, tem aí uma visão que a gente não pode chamar que seja de esquerda, né, tá longe de ser uma pessoa de esquerda, mas que representa aí alguns ideais de direita, né, uma direita civilizada, né, que não enxerga somente... Quando eu falo que assim, não entendeu muito bem ainda, a nossa direita não entendeu o que é direita, porque assim, os nossos representantes de direita, quase que como regra, defendem pura e única, exclusivamente, né, o neoliberalismo, né, que é essa política de destruição, de morte, de lucro a qualquer custo. Né? Se a gente for pegar a direita mundial, a direita europeia, por exemplo, você tem ali representantes legítimos da direita, né, que pelos parâmetros que a gente tem hoje no Brasil, com essa discussão tosca que se tornou em relação à política, seriam facilmente taxados de esquerda e de comunista, mas eles são... Né, ninguém pode falar que Macron, por exemplo, é um político de esquerda. Né? A ex-chanceler alemã, Angela Merkel, ninguém pode falar que ela é uma comunista. Né? São representantes autênticos da direita que têm uma postura muito diferente da postura da direita brasileira, que só pensa em lucro. Não é que eles não pensem no lucro, no capital, é claro que pensa, se não fosse dessa forma, né, não estariam alinhados ao pensamento da direita. Mas existe uma outra situação que se coloca, né, que inclusive a direita mundial já entendeu a necessidade do bem-estar social, né, coisa que a nossa direita aqui ainda não entendeu. Né, a nossa direita aqui ainda acha que ser de direita é retirar direitos do pobre, é acabar com os, entre aspas, privilégios, né, com as bolsas, esmola, que eles gostam de chamar, quando na verdade são coisas necessárias para que os mais pobres consigam sobreviver, né, tenham condições de se manter. Né. Então, eu estou aqui conjecturando, como eu falei mais uma vez, sem esse compromisso de fazer uma análise científica da política, que eu não sou cientista político, né, mas eu acho que esse é um caminho. Né, a gente precisa assim que a nossa direita aqui comece a pensar um pouco mais no bem-estar social, né, porque quando você fala em bem-estar social, automaticamente você é taxado de comunista. Ah, você é comunista, né? Sei lá, vem vocês com esse papo comunista. Como comunista? A gente só está pensando que as pessoas têm que sobreviver, elas têm que ter o que comer, onde morar, né? Então isso vai muito além, né? Eu acho que assim, a nossa discussão aqui, direita e esquerda, ela está muito, desculpa o termo, mas assim, ela está muito tosca, né? Ela está num nível quase que irracional, né? A gente não conseguiu compreender o mínimo ainda do que é a ciência política. Né? Então, acho que talvez essa seja uma das dificuldades. Eu acredito que essa conversa é muito nova aqui no Brasil. A gente tem um espectro sempre de centro-esquerda ou de esquerda no país. São os governos do PSDB e do presidente Lula, do PT. Então, a gente sempre teve nessa linha, centro-esquerda ou esquerda. O que a gente viu nesse último tempo é surgir como porta-voz aí dessa ideologia mais à direita, o Bolsonaro, que infelizmente, assim, na minha opinião, ele não tem instinto muito incorporado de liderança. O que acontece é que o brasileiro, por si, ele é conservador, né? Então, quando você aborda temas
relacionados à ideologia de direita e a costumes, né, conservadores, você repara que a maioria dos brasileiros acabam concordando, são contra aborto, são cristãos, e, enfim. O que acontece é que essa não era uma conversa que se tinha, né? Então, essa parte ideológica, ela não estava na mesa. Eu acredito que o Bolsonaro foi o estopim dessa parte. De fato, na minha opinião, ele também usou muito bem usado, inclusive, essa fantasia aí de conservador, porque ele, de fato, na minha opinião, também não é um conservador. Ele usou muito bem essa fantasia, mas a consequência e benefício disso é que surgiram novas lideranças. Você pega um cara como o Tarcísio, que apareceu, esse é o típico, é o clássico conservador. É um cara bom, que conversa, dialoga e aparentemente está se formando aí como uma das lideranças fortes da direita. Eu acredito que nesse sentido as coisas começam a ficar mais claras. Não só ele, né? Existem outras lideranças nesse mesmo espectro político. Antes mesmo de encerrar seu mandato, Bolsonaro foi embora do país. De início, parecia que era só a atitude de um mau perdedor que não queria passar a faixa para o Lula. Ocorre que, logo após a virada do ano, veio à tona os gastos com cartão corporativo, a questão dos Yanomamis, agora um possível envolvimento num golpe de Estado, seja com a minuta de um decreto, e essas declarações do senador Marcos Duval. Eu pergunto, o Bolsonaro fugiu? O que você acredita que vai acontecer com o Bolsonaro? E o que você gostaria que acontecesse com o Bolsonaro? Bom, respondendo essa questão bem objetivamente, sim, Bolsonaro fugiu. Tecnicamente, não. Ele saiu do país com passaporte diplomático, ao qual ele ainda tinha direito. Então, assim, se falar, foi uma fuga que poderia ter sido impedida de alguma forma, não. Não existiam recursos jurídicos para se impedir a saída dele do país, porque legalmente ele estava dentro daquilo que se espera. Ele saiu daqui com o passaporte devidamente válido, e foi para uma viagem, não sei se poderíamos chamar de oficial, porque não existia nenhum compromisso oficial nessa viagem, mas ele saiu daqui ainda como um chefe legítimo, democraticamente eleito, de um país democrático. Então, tecnicamente, não foi uma fuga. Na prática, foi. Como um bom covarde, ele saiu daqui sabendo que o primeiro ponto foi para imitar o seu ídolo Trump, que se negou a passar a faixa para o sucessor Biden, e ele aqui naturalmente tinha que repetir o gesto do ídolo dele, não passando a faixa também para o Lula, comprovando aquilo que eu falei na questão anterior, que a nossa política aqui ela é tratada ainda de uma forma bastante rudimentar, que não se respeitam os mínimos preceitos do cargo, a liturgia do cargo, que o cargo exige. Um presidente da República ele não é o presidente de um clube de futebol de 5ª divisão. Ele representa um país, então independente de ele gostar ou não, o cargo que ele exerce, do qual ele está investido, exige dele uma postura minimamente civilizada, coisa que esse senhor não é. Então foi sim uma fuga nesse sentido. O que eu acho que vai acontecer com o Bolsonaro, não sei se juridicamente assim, a gente vai chegar a ver Bolsonaro responder por todos os crimes que ele cometeu, e que são inúmeros. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu gostaria muito que esses processos dele realmente caminhassem, respeitando o devido processo legal, coisa que eles não fazem, coisa que o Lula, por exemplo, não teve, o direito ao devido processo legal. Mas eu espero que o Bolsonaro tenha esse direito,
né, tenham direito à defesa, tenham direito à ampla defesa, à paridade de armas, né, que ele possa se defender plenamente dentro, né, do campo jurídico. Se ele vai ser punido por todos os crimes, isso vai depender da força política que ele ainda exerce ou ainda pode vir a exercer. Mas a gente sabe muito bem, e infelizmente as coisas funcionam dessa forma, né? Enquanto a pessoa tem força política, a justiça também, de uma certa forma, né? Hoje Bolsonaro é um nada político, né? Ele está aí num vácuo, tanto é que a sua aprovação vem caindo, né, a cada nova pesquisa de sondagem. Mas é claro que já vem sendo construído um discurso em cima disso, que Bolsonaro vai voltar ao país, né, e que ele vai ser preso como um mártir. Então, assim, ele já sabe que Bolsonaro vai ser preso. Isso é fato, né? Em algum momento a prisão dele vai ser decretada. Então, qual é a narrativa que já se constrói? Que ele vai voltar e vai se entregar como um mártir, né, do processo político, representando a direita e toda aquela papagaiada que a gente está cansado de ouvir, né? Quando na verdade ele vai ser preso porque ele é culpado por um monte de crimes, né? Então, acho que isso é o que eu espero que aconteça. O que eu desejo que aconteça, aí vem, né, a figura do anjinho e do demoninho, né? O anjinho fala, tem que se respeitar o devido processo legal, ele tem que ter direito à ampla defesa, ele só pode ser preso após o trânsito e julgado da sentença, né? Tudo isso a gente sabe como funciona. Mas, por outro lado, o que eu gostaria que acontecesse é o que o diabinho está falando do outro lado, que é que ele fosse preso hoje, né? Porque crimes não faltam. E uma pessoa que cometeu todos os absurdos que o Bolsonaro cometeu, na minha opinião, e aí é opinião mesmo, é o que eu acho, que não serve para nada, né? Mas é que ele deveria ser preso agora, já deveria ter sido, aliás. Porque, na verdade, o Bolsonaro se formou como uma liderança da direita, isso é incontestável. O que acontece é o cara eventualmente sentiu o cheiro do risco e saiu do país, eu acredito que como precaução, enfim. Eu não sei exatamente qual que foi a ideia dessa saída do país aí com relação ao que ele pensa exatamente, ou não é muito claro isso, né? Mas aparentemente ele sentiu o cheiro do problema ali na frente e saiu do país para tentar se precaver. Eu acredito que o Bolsonaro deve se firmar como oposição, uma oposição ferrenha. Não sei se ele tem capacidade para isso, porque ele tem um gap de liderança, na minha opinião. Eu acho que ele não é um líder nato. Ele surgiu como alguém que está se afogando no meio de um oceano e encontra ali uma tábua de madeira flutuando ali, né? Ele surgiu dentro dessa ideologia da direita, ele surgiu assim, e eu acredito que ele não é um líder nato, não é, como já dito anteriormente, ele não é um conservador de alma, né? Então, mas eu gostaria que ele se fortalecesse aqui como oposição, porque tem muita influência dentro do espectro de direita. Agora, falando um pouco sobre o governo Lula, qual a sua opinião até agora das medidas tomadas por essa administração? Seja a nomeação dos ministros e tudo mais. Você acha que vai ser um governo de esquerda, de centro-esquerda, ou vai ser um governo da frente democrática, da frente ampla, melhor dizendo? Bom, sobre as medidas do atual governo, são duas situações, né? Assim, eu penso, assim, como crítico, sim, eu já tenho algumas colocações críticas em relação ao governo. Assim, eu gostaria que ele tivesse algumas outras posturas, como, por exemplo, se provocou sobre a questão da nomeação de ministros. Tem alguns ministros ali que, no que dependesse, né, da minha vontade, da minha posição, eles não estariam lá onde eles estão, né? Agora, por outro lado, eu entendo,
né, que nós não temos um governo de esquerda. Essa é outra grande fantasia que se coloca aí. Ah, porque o Brasil foi tomado pelo comunismo. Mal a gente tem um governo que se possa chamar de centro-esquerda, né? Quanto menos ainda um governo de esquerda ou um governo comunista. Isso é utopia, isso é delírio, isso é sei lá o que, de quem não entende nada de absolutamente nada e fica aí falando bobeira. Né? Nós temos um governo hoje que é isso, no máximo ele é um governo de centro-esquerda, né? E que sim, é um governo que está tentando honrar a amplíssima aliança que foi feita para que ele pudesse conseguir se eleger. Então a gente já sabia de antemão que haveria um preço para isso, né? Quando você tem aliados de todos os partidos, você tem que depois, né, governar com todos os partidos, e isso não é fácil, né? Por isso que eu acho que a decisão do Lula de voltar ao cenário político e de se candidatar foi extremamente corajosa, porque falando por mim, eu não sei se eu voltaria se estivesse no lugar dele. Aliás, a resposta é quase certa de que não, né? Porque ele sabia muito bem onde é que ele estava se metendo, né? E dos problemas que ele enfrentaria, e já está enfrentando. Né? Então, ao contrário do que também o pessoal fala, né? Porque vocês agora vão ficar passando pano pros erros do Lula. Não, não vamos passar pano. Acho que uma característica da esquerda é o fato de ser crítica. Aliás, tem horas que eu acho que crítica até demais. Né? Vamos considerar que nós não chegamos ainda nem aos 100 dias de governo. Então, ao mesmo tempo que com essa minha posição crítica eu já quero sair apontando várias coisas, eu também entendo que é cedo, né? Nós assumimos um país, né? A esquerda, né? O Lula assumiu um país, né? Sequer com todas as informações necessárias. Então, assim, não dá para esperar que em menos de 100 dias a coisa já tivesse mudado. Embora a gente já tivesse falado isso antes, né? Que dia 1º de janeiro o Lula tomou posse e dia 2 de janeiro a imprensa estaria cobrando tudo aquilo que não cobrou do governo Bolsonaro em 4. Isso de fato já está acontecendo. Né? O governo Lula já está sendo responsabilizado por um monte de coisas que foram consequências do governo anterior. Mas isso faz parte, é do jogo político. Né? Todo presidente eleito passa por isso. Né? Então a gente não podia ter essa visão até um pouco infantil de achar que justamente com um governo de esquerda seria diferente. É claro que não. Né? Muito pelo contrário, a cobrança vai ser ainda muito mais pesada. Né? Então acho que assim, a gente tem que dar um tempo aí também, aguardar para que as coisas, né, aconteçam. Agora, se por exemplo, sei lá, né, uma coisa que hoje está em discussão aí é essa questão, por exemplo, da faixa do imposto de renda, né, que foi metade do que tinha sido falado em campanha. É algo que seria objeto de crítica? Sim, seria. Né, se a gente tivesse também um país uma outra situação. A gente não pode esquecer, aliás, né, que a situação econômica do país é crítica. Então, assim, algumas ações vão ter que ser tomadas ao longo desse ano, né, para que a gente possa, a partir do ano que vem, sim, começar a ter posturas mais críticas e a cobrar. E o próprio Lula sempre é o primeiro a falar isso, né? Eu quero que vocês me cobrem. Então, essa falácia de que a esquerda não cobra, vai passar pano, não vai coisa nenhuma. Né? Até porque o próprio Lula é o primeiro que fala que a gente tem que cobrar. Né? Então, acho que assim, vamos dar um tempo também que é necessário para que esse governo se situe, tome pé de toda a situação e aí possa começar a agir. Não agiu, tem que ser cobrado, claro que tem que ser cobrado como todo governo. Né? Todo representante democraticamente eleito está sujeito a críticas e tem que ser cobrado. Não é se vai cobrar, tem que ser cobrado. É papel do cidadão, do eleitor que elegeu cobrar. E não tenha dúvida nenhuma de que eu vou ser um desses que vai cobrar, assim como eu já cobrei no passado. Não, não tem nada de frente ampla. Isso foi uma conversinha aí para eleitoreira total. A maioria das pessoas que tinha mais coerência dentro desse apoio, entre aspas, ao Lula, já pularam fora do barco porque a embarcação é mega furada. Isso era óbvio, ele já nunca escondeu nada do que ele tinha planejado fazer, e a gente vê a sequência de, de decisões que são tomadas de forma coerente com o que já se esperava que fosse feito. Então, eu acho iludido quem pensa que esse governo tem alguma
algum compromisso com democracia ou com coerência de centro. Na minha opinião, não. Eu enxergo um governo muito à esquerda e com o que o PT sempre fez, que foi favorecer os seus, né? Então, nada novo, é isso. Eu só espero que dê certo, que a gente passe por esse momento de forma com os menores prejuízos possíveis. Mas nada novo, era isso que ele tinha para apresentar. Agora, indo um pouco para o futuro, pode ser meio precipitado, mas pensando já em 2026, será que é possível imaginar uma eleição sem Lula e Bolsonaro? Ou sem nenhum adepto desses dois? Né? E se a gente conseguir imaginar sem eles, quais as lideranças que vocês acreditam que possam aparecer e se fortalecer até 2026? Bom, exercício de futurologia sempre é aquele chute, né? Então, assim, a gente vai fazer aqui alguns chutes científicos, né? Assim, com algumas evidências aí científicas, mas baseado no puro chute. Acredito que não, né? Nas próximas eleições nós ainda não teremos eleições independentes, né? Ou sem, né, os atuais representantes. Então eu acredito que Lula, né, embora tenha falado aí durante a campanha política que não seria candidato à reeleição, eu acho que isso não vai se concretizar. Eu acho que ele vai sim ser um candidato à reeleição. Isso vai mudar. Bolsonaro, acredito que não, porque ele, se existir, né, justiça eleitoral nesse país, Bolsonaro ficará inelegível, né? É o mínimo que nós podemos esperar de punição a ele, que ele se torne inelegível diante dos trocentos mil crimes que ele cometeu, né, de abuso de poder econômico, né, na melhor das hipóteses, e aí tem mais uma série de outros que precisam ser investigados. Então, ele propriamente não, mas existem aí todos os filhos dele, mas uma série de outros que estão se cacifando para isso. Se for pensar na extrema-direita como exercício aí também né, de futurologia, eu acho que a gente tem o próprio governador de São Paulo, né, que é aí um legítimo representante, né, do bolsonarismo, embora ele diga que não. Né? Nós temos o governo de Minas Gerais também, o Zema, que também é outro, né, bolsonarista raiz. Né? Então, acho que assim, teremos, né, representantes aí dessa extrema direita assim, nas próximas eleições. Em relação à esquerda, eu acredito que o próprio Lula, né, vai se colocar como um player aí para esse né, nova eleição em 2026. Além dele, quem eu vejo aí hoje também como lideranças que podem despontar, né, o próprio Fernando Haddad. Eu acho que se sair bem no ministério é um candidato, né, porque já disputou uma eleição, é uma pessoa que agora está, né, se tornando mundialmente conhecida, então torna-se quase que como um sucessor natural. Né? Agora, tudo isso vai depender né, da política, do que ele vai fazer, né, no exercício aí do Ministério da Economia. Né? Então, assim, isso depende do que vai ser feito, né, das ações positivas que ele pode ter ou não. Então é isso que vai dar a ele, né, esse respaldo de ser um futuro presidenciável ou não. Outros, nesse momento, eu não sei se eu vejo. Assim, Guilherme Boulos é outra liderança que desponta, mas eu acredito que ainda é cedo também para se pensar logo numa eleição presidencial. Acho que ainda falta a ele esse tato, né? Ele está aí eleito agora como deputado. Acho que tem tudo para fazer um brilhante mandato. Né? Acho que tem que aproveitar e capitalizar em cima disso para que futuramente venha a se tornar. Então, acho que assim, ainda nós teremos em 2026 um cenário não tão diferente ao que tivemos agora, né, nessas últimas eleições em 2022. Eu acho que é impossível falar, a gente ter uma eleição que não tenha Bolsonaro e Lula como protagonista ou coadjuvante. É impossível. Então a gente vai ter, dentro dos dois segmentos aí, a gente vai ter as pessoas que ou eles mesmos ou gente deles. Então eu acredito que
que a gente ainda continua nesse ciclo. Bom, pensando num cenário que a gente não ouvisse falar mais dos dois, existem pessoas aí que acabam surgindo. Eu, de fato, conheço um pouco mais de gente da direita, então eu acredito que você pode pensar aí, ou direita ou centro-direita. Então, você pode pensar em alguns nomes que estão surgindo, né? O próprio Sérgio Moro, ou até mesmo o Tarcísio, que acaba, por um pouco de coerência, tá não se afastando do bolsonarismo, mas criando a sua própria forma aí de gestão, né? Então, sem extremismo, que é o ideal, né? É o cenário ideal. Então, no lado contrário, eu acredito que deve-se aparecer nomes aí, né? Estão surgindo lideranças aí, com o próprio Boulos, e outros que eu de fato não tenho muita lembrança de nomes aqui de gente da esquerda que possa ser presidenciável, mas são essas pessoas que vão estar em 2026, eu acredito, né? Tem bastante tempo ainda, o cenário pode mudar bastante, inclusive, mas eu acredito que a gente vai ouvir falar, o protagonismo, de fato, vai ser de Lula e Bolsonaro. Existe um filme que é do Spielberg, com o Tom Cruise, chamado Minority Report. Esse filme é mais ou menos o quê? São 3 videntes que elas têm uma visão sobre um futuro crime que vai ser praticado dentro de algumas horas, né? E aí tem uma equipe especial da polícia que vai no local em que essas videntes tiveram essa visão, melhor dizendo, e aí prendem o suspeito antes de cometer o delito, né? Dado todos os spoilers aqui do filme, tá? E também, o filme tem mais de 15 anos, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, quem não viu esse filme. Eu lhes pergunto uma coisa. O Alexandre de Moraes, ele tem punido previamente as pessoas antes mesmo delas cometerem delitos? Essa censura prévia que ele faz nos perfis, ou até nem censura prévia, o fato dele mandar retirar do ar os perfis em redes sociais, em vez de só punir pelo crime que cada um comete, vocês acham que tem um exagero do Alexandre de Moraes nisso tudo? Rapaz, agora você vai me fazer comprar briga com o Xandão, é isso mesmo? Vamos lá. Aliás, bela referência de filme, adoro esse filme, né? Já assisti nem sei quantas vezes e já usei ele em muitos exemplos aí também. Bom, embora o Xandão tenha aí, eu acho que eu me esqueci do nome que se dá lá para as entidades que ficam lá nas piscinas, mas embora exista aí até uma certa semelhança, não vou falar entre ele e as entidades lá, porque careca eu também sou, então, né, eu acho que existe uma semelhança aí entre nós, mas não, eu não concordo que nesse aspecto de que ele está punindo preventivamente, eu acho que não é bem isso, né? As pessoas que tiveram aí seus perfis suspensos e que foram alvo de sanções por parte do Alexandre de Moraes, elas não foram punidas previamente, elas já cometeram inúmeros delitos, já foram advertidas várias vezes e insistiram no erro, né? Então ele está tomando decisões que lhe competem. Existe algo aí que eu acho que vale ressaltar, é que existe um hiato, né? Existe aí um vácuo de legislação. Quando o Lula fala em regulamentação da mídia, não é a regulamentação da mídia, ela é necessária nesse tempo que a gente vive. Regulamentar a mídia não é implantar censura. Se nós tivéssemos uma regulamentação da mídia, talvez nós pudéssemos estar hoje aqui dizendo que o Alexandre de Moraes está extrapolando as suas prerrogativas ou que ele não está extrapolando. Porque nós teríamos uma legislação, coisa que nós não temos. Então o fato de dizer
ele é certo ele tirar o perfil do ar ou não é? Não sei, não existe legislação para isso. Então, assim, existe um vácuo, ele está tomando a medida cabível que ele acha válida dentro desse vácuo que existe. Né? Então, assim, a gente não tem uma definição sobre o que pode e o que não pode. Né? Sobre o que define fake news, o que não define fake news, o que é liberdade de expressão e o que é incitação ao ódio e ao crime. Né? Então, assim, existem linhas tênues aí entre as coisas, né? E que precisam ser discutidas de forma séria. Né? Então, eu acho que assim, um passo para se acabar com esse AUE é, de fato, haver uma regulamentação. E muitos outros países já têm. Né? Países que nós tomamos aí como referência de primeiro mundo já regulamentaram isso. Então é mais uma papagaiada essa história de que a regulamentação da mídia é a implantação da censura. Não é coisa nenhuma. Muito pelo contrário. Né? Se você tem as regras definidas, o que acontece hoje também? Existe uma briga de braço aí entre a justiça e as big techs. Né, que muitas vezes se negam a cumprir as decisões judiciais, porque elas se arbitram ao direito de fazer o que elas querem. E aí a gente pode basear em quê para argumentar que elas estão erradas se o nosso país não impõe a elas nenhum tipo de regulamentação? Né? O Google não faz o que ele quer em outros países, o Facebook não faz o que ele quer em outros países, ele tem que respeitar a legislação do país. Nós ainda não temos uma legislação específica para isso. Então, quando nós não temos, as big techs fazem o que elas querem e a justiça, por sua vez, pode tomar decisões que a gente pode considerar como arbitrárias ou não, mas o fato é que ele está, de alguma forma, é errado um juiz legislar? Mas de uma certa forma ele está aí exercendo uma legislação. Né? Ele está legislando em cima de algo que não foi feito ainda. Né? Então, para que a gente possa dizer se ele está certo, se ele está errado, antes a gente tem que regulamentar isso. E quando eu falo a gente, é o Congresso eleito, né, junto com uma discussão com a população, junto, né, com toda a população, né, para que nós possamos aí definir um conjunto de regras que sejam válidas e a partir disso tem que ser respeitadas. Né, mas não acho que ele venha aí tomando, né, medidas ao melhor estilo Minority Report, porque, né, tudo que foi decidido aí foi em cima de fatos já ocorridos. Né, e uma vez que já ocorridos, ele tomou atitudes para que eles não se repetissem. Né, então, acho que são coisas distintas. Né, não vou comprar totalmente uma briga com o Xandão aqui. Né, vamos fazer o papel de advogado do diabo. Absolutamente, exagero. É característico de quem tem perfil autoritário. Esse é um indivíduo que ele tem total perfil autoritário. Isso é visível em basicamente quase todas as decisões que ele toma como juiz da Suprema Corte. É inacreditável que uma pessoa dessa esteja ali fazendo o que acha que deve fazer. Tanto que você não ouve falar de outros ministros. É impressionante, você só ouve falar desse cara, é impressionante. Então, o que a gente vê são decisões absolutamente que não fazem nenhum sentido. Eu sou leigo nesse assunto, mas é visível que as decisões dele não têm nenhum sentido jurídico, não fazem nenhuma lógica do ponto de vista da Constituição. Então, é um cara que toma suas próprias decisões ali enfim, está fazendo isso, vai fazer até não sei quando, até alguém parar ele, mas não tem nenhum cenário que aponte nesse sentido. Então, vai continuar, é isso aí. Hoje tem uma turma batendo palma para isso, porque são decisões que eventualmente favorecem aí um lado um lado né, dessa briga de torcida que a gente vê hoje no país. Mas estão batendo palma, mas isso absolutamente não faz nenhum sentido para quem tem algum compromisso com a Constituição e com a democracia. Então, a liberdade, o preço da liberdade é a eterna vigilância, e a gente vê esse cara fazendo o que quer, e a gente vê um Congresso acuado e sem condição de parar o indivíduo. É impressionante até onde esse cara vai, até onde vai
aberração do nosso país. Caras, muito obrigado. Agradeço por terem disponibilizado um tempo para participar aqui. Sei que eu tinha falado um determinado de perguntas e mandei umas a mais. Faz parte. Como vocês já sabem, já participaram, por favor, agora se identifiquem e dizem qual é a sua vertente, religião, o que quiserem falar de si, tá? Para que as pessoas que chegarem até aqui, nesse ponto, poderem ver se acertaram ao identificar qual que é a linha de pensamento de cada um de vocês. Muito obrigado. Bom, Bruno, chegando aí ao final, eu acho que esse foi o podcast seu mais fácil de identificar a vertente, né, política aí de cada um dos participantes. Eu acho que não resta a menor dúvida para quem se é que me ouviu até agora, de saber qual é a minha linha de pensamento. Então, assim, meu nome é André Luiz Bellini, né, já participei aqui de outros podcasts, é um prazer voltar aqui discutir, né, com vocês, e inclusive já agradeço aí pela paciência, né, de vocês novamente aqui me ouvindo. A minha posição política, naturalmente, né, embora não restem dúvidas, mas ela sim está alinhada à esquerda, né, então eu sou aí uma pessoa de orientação à esquerda, politicamente falando. Acho que não tem muito mais o que eu possa falar, assim, sou, né, da área de tecnologia, então por isso que eu falei no decorrer das respostas que eu ia falar algumas coisas com base no achismo, porque eu não sou cientista político, então eu tenho o direito de falar algumas bobeiras também, né? Não tenho que respeitar aqui toda, né, de uma forma criteriosa, toda a ciência que envolve o assunto. Sou um estudioso da política, gosto de discutir política, sempre gostei, né? Mas pauto aí as minhas discussões sempre voltadas, né? Não me considero aí um comunista, né? Mas sim, sou um militante aí da esquerda. Então agradeço, Bruno, né, o nosso, não sei se posso chamar aí de oponente, né, mas ao outro participante que tem aí a visão mais alinhada à direita. Acho que respeito, né, é fundamental, e quando a gente discute aqui, a gente discute ideias, não discute pessoas. Então às vezes eu tenho essa forma mais veemente de falar, mas eu não estou discutindo, eu não estou criticando pessoa nenhuma, estou criticando uma orientação política. Então, assim, a minha briga briga no bom sentido, né, sempre nesse lado. Acho que, assim, é isso que a gente precisa retomar um pouco, né, essa discussão política mais sadia, né, onde a gente possa, sem necessariamente ser considerado inimigo do outro, né? A gente pode divergir politicamente, né, mas temos que nos respeitar como pessoas, né? Podemos aí conversar sobre qualquer outro assunto. Então é isso, né? Agradeço aí mais uma vez pela participação e até uma próxima. Bom, eu que agradeço aí, Bruno, pelo convite. É sempre um prazer aí participar. Bom, meu nome é Matheus, eu tenho 33 anos, eu sou empresário e me considero um liberal. Eu acredito na liberdade das pessoas e que o ser humano deve e sempre deve ser respeitada a liberdade individual das pessoas. Então, é isso que eu acredito. Eu acho que é o melhor dos mundos quando a gente tem liberdade. Liberdade com responsabilidade sempre. Lógico que quando se fala liberdade, existe, né, os pesos aí para que haja equilíbrio nisso, né? Então, a liberdade ela deve ser incontestável, deve ser defendida por todos, e eu morreria pela liberdade de uma pessoa que pensa diferente de mim poder pensar e se expressar de forma diferente à minha ideologia. É isso, obrigado aí pelo convite e vamos para frente. A gente tem anos desafiadores pela frente. Eu espero que dê tudo certo, que a gente tenha sucesso aí nos próximos anos e que principalmente o nosso país cresça em liberdade. Isso é o mais importante. Um abraço a todos aí. Vamos privatizar tudo. Galera, eu acho que de todos os quadros que a gente fez, acho que esse foi com opiniões mais antagônicas, né? Vocês não
tem conversão em nada aqui, são posicionamentos bem diferentes, né? Então, é legal ouvir as pessoas, é muito legal, eu gosto muito de ouvir as pessoas. Beleza, galera? Muito obrigado pela audiência. Não sei se a gente volta domingo, não sei, estamos muito errantes no resumão da semana, mas até a próxima. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.